Você já se perguntou por que a prosperidade parece um inimigo? Porque mesmo que você se esforce, trabalhe honestamente e sim, até mesmo ore com fervor e sinceridade, o dinheiro nunca é suficiente, a doença retorna ou a paz se esvai. Há uma razão profunda e perturbadora para essa luta contínua, e esta razão não reside em sua falta de esforço ou em alguma falha moral oculta. A razão é simples, mas brutal. Mentiram para você. Você foi ensinado sob uma teologia de carência, uma narrativa que, intencionalmente ou não, criou uma cruz de pobreza que jamais veio do Evangelho de Cristo. Esta doutrina, profundamente implantada, ensinou-lhe que a privação financeira é uma virtude, que a escassez o torna mais humilde ou espiritual e que a riqueza em si carrega uma mancha, sendo inerentemente suja ou mundana. Você foi condicionado a crer que, para se aproximar de Deus, precisa carregar o peso da dificuldade econômica, como se o sofrimento material fosse um substituto para a verdadeira cruz. Mas pare e ouça o clamor da verdade que sempre esteve em seu espírito, a verdade que o sistema tentou silenciar. Jesus nunca pregou a pobreza. Ele não viveu uma vida de escassez, mas de plenitude e poder. Ele não apenas curou doenças, ele multiplicou recursos, ele transformou a água em vinho de excelência, e ele falou constantemente de reino, que em sua essência é um sistema de abundância. Eu te digo com autoridade, essa não é a cruz de Cristo. Essa é a cruz que a instituição colocou sobre seus ombros para te manter controlado e dependente. O evangelho da pobreza não é o evangelho de Cristo. Se você sente esse vazio que nenhuma oração religiosa preencheu, essa inquietação que te diz que Deus não te criou para a carência, você está certo. O que está prestes a ser revelado não é a lei da atração camuflada em fé. É uma verdade ancestral que a igreja primitiva praticava. Uma chave que os apóstolos utilizaram, até que o poder institucional decidiu que essa mensagem era perigosa demais. Perigosa porque a liberdade e a prosperidade do povo enfraquecem o controle do sistema. Por gerações, a instituição religiosa colocou sobre seus ombros um peso que não é a cruz de Cristo, mas sim um instrumento de controle. Essa falsa cruz é a crença de que você deve sofrer economicamente para ser digno do céu, de que a prosperidade é pecado, e de que a sua única esperança reside na dependência eterna da estrutura. Você foi condicionado a acreditar que o seu dízimo e a sua oferta são uma obrigação amedrontadora, e não uma semente alegre plantada em fé. Mas eu vim para declarar que essa prisão de mentalidade e a teologia de culpa estão sendo destruídas neste instante. Respire profundamente e sinta essa libertação. Você precisa entender por que o manterão pobre e, mais importante, como você pode sair desse ciclo para sempre. Esta mensagem é uma intervenção divina que exige ouvidos abertos e um espírito de rebeldia santa. Você está pronto para sair do cativeiro e pisar no campo da abundância que Jesus prometeu em João 10:10. Vida e vida em abundância, perissós, vida desbordante, excessiva. Comecemos a desvendar o que foi intencionalmente obscurecido pelo sistema. O ponto de confusão central de toda a teologia da pobreza reside em um único versículo, repetido à exaustão e descontextualizado. Mateus 19:24. Você provavelmente já o ouviu centenas de vezes, e a cada vez ele serviu como uma âncora para a sua carência. Jesus diz: mais fácil é que um camelo passe pelo olho de uma agulha, que um rico entre no reino de Deus. Com base nesta frase, a instituição erigiu uma catedral inteira de doutrina. O dinheiro é o inimigo. Os prósperos têm o inferno como destino. Você deve ser humilde, o que, no vocabulário deles, é sinônimo de ser pobre. A prosperidade, dizem eles, é uma armadilha do adversário.
Mas pergunte-se, se essa interpretação fosse a verdade absoluta do Evangelho, por que a própria Escritura nos mostra exemplos de abundância divinamente sancionada? Por que Abraão, o pai da fé, era muito rico em gado, em prata e em ouro? Gênesis 13:2. E ainda assim foi chamado amigo de Deus? Por que Salomão, o homem que pediu sabedoria, recebeu de Deus também as coisas que não pediste, riquezas e glória? 1 Reis 3:13. Um Deus que condena a riqueza, a distribuiria tão liberalmente aos seus favoritos? A resposta é óbvia. Algo não se encaixa. O que não encaixa é o contexto que a instituição suprimiu para manter o seu controle. Existe uma profundidade linguística e um desdobramento narrativo que a tradução literal e a pregação preguiçosa jamais alcançaram. Escute com atenção. No aramaico, a língua original falada por Jesus, a palavra que foi traduzida como camelo é gamla, mas existe uma palavra quase idêntica que difere por um som sutil, gamta, que significa corda grossa ou cabo de navio. Por séculos, os eruditos debateram essa ambiguidade. Dúvida: Jesus teria dito camelo ou corda? E a diferença é monumental. Imagine o novo significado. Mais fácil é que uma corda grossa passe pelo olho de uma agulha do que um rico entre no reino de Deus. Uma corda grossa, ao contrário de um camelo, não é impossível de passar pela agulha. É extremamente difícil, sim. Exige esforço, exige que a corda seja desfiada, desilachada, purificada de suas fibras mais densas, tornada mais fina, mais maleável. Requer que o material seja transformado. A riqueza, portanto, não é o obstáculo. O obstáculo é a forma bruta e impura com que a riqueza é tratada. E aí reside a primeira camada do segredo. Jesus não estava dizendo que os ricos estão proibidos de entrar no reino. Ele estava dizendo que aqueles atados, enredados e controlados por suas riquezas, aqueles cuja identidade está umbilicalmente ligada ao seu patrimônio, esses sim têm uma jornada quase intransponível. A riqueza não é o problema, a idolatria e o apego são a barreira. O dinheiro como ferramenta é neutro, o que o define é a mão que o segura e o coração que o governa. Observe o contexto completo dessa história, pois a igreja escondeu essa parte também. O jovem rico veio a Jesus, perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus o manda vender tudo e dar aos pobres. O jovem se retira triste, pois estava muito apegado às suas posses. Mas a instituição comete um erro gravíssimo de generalização. Jesus não deu essa ordem a todos. Pense em Zaqueu, um homem rico, um odiado coletor de impostos, que certamente cometeu fraudes. Lucas 19 registra que, ao encontrar Jesus, Zaqueu voluntariamente decide dar metade de seus bens aos pobres e restituir em 4 vezes o que havia defraudado. E o que Jesus lhe diz? Hoje veio a salvação a esta casa. Jesus não exigiu que Zaqueu vendesse tudo e ficasse sem nada para ser salvo. Ele reconheceu o coração transformado, a liberdade de Zaqueu em relação ao seu dinheiro. Essa é a diferença fundamental que foi obliterada pela pregação da carência. O jovem rico era possuído por suas posses. Zaqueu possuía suas riquezas, mas não era escravo delas. Um era um cativo do dinheiro, o outro era um mordomo livre. A chave para desbloquear o fluxo da abundância em sua vida não é se desfazer do que você tem, mas sim romper os laços de escravidão que a idolatria e o medo financeiro criaram sobre sua alma. A igreja sabia que essa distinção era letal para o seu poder. Se as pessoas entendessem que Deus quer que elas prosperem para que possam ser livres para semear e não mais dependentes da estrutura para o pão, elas deixariam de ser controladas. O conhecimento de que você pode ser um Abraão próspero, um Salomão rico em sabedoria e bens, e ainda assim estar no centro da vontade de Deus, desfaz o pilar central da manipulação religiosa. O reino não é a ausência de recursos,
mas a transferência da confiança dos recursos para o doador dos recursos. Sua riqueza deve ser uma ferramenta de multiplicação, não uma algema de culpa. O problema não está no quanto você tem, mas em quem é o seu mestre. Quando o dinheiro se torna seu mestre, você se enreda na corda que o impede de passar pelo portal. Mas quando Jesus é o mestre, você se torna o mordomo fiel da abundância que ele já liberou. Desfiar a corda significa purificar sua intenção, remover o medo de perder e a ganância de acumular, e usá-la como uma ferramenta de propósito. Você foi chamado para ser governante de seus recursos, não vítima deles. Se o primeiro passo para a abundância é a libertação do apego, o segundo é a compreensão da engenharia divina por trás da multiplicação. O sistema religioso reduziu os milagres de Jesus a meras histórias de generosidade, mas a verdade é que ele estava ensinando leis econômicas e espirituais imutáveis que garantem o fluxo contínuo da prosperidade. A igreja escondeu essa perspectiva porque se você entendesse que o milagre não é um evento casual, mas o resultado de um princípio ativado, você deixaria de ser passivo e se tornaria um co-criador da sua própria provisão. Vamos analisar o milagre da alimentação das 5.000 pessoas, Mateus 14, mas com a lente da multiplicação divina. O que a instituição lhe ensinou? Que a história é sobre um menino que compartilhou seu almoço e Deus o abençoou. E sim, isso é uma parte, mas a essência é muito mais profunda. Jesus não se limitou a criar comida do nada, do éter. Ele operou um milagre sobre algo que já existia. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, a semente existente, por menor que fosse, e amplificou-a. Essa é a primeira e mais crucial lição de abundância. A abundância divina não substitui a sua participação, ela amplifica a sua semente. Não espere que o dinheiro caia do céu se você não tem nem mesmo a semente para plantar, a ideia para desenvolver, o talento para aprimorar, ou o pequeno recurso para honrar. O milagre começa com o que está em suas mãos. O reino não trabalha no vácuo, ele trabalha com o ponto de partida que você oferece. O seu pequeno é o ponto de contato para o muito de Deus. E observe o detalhe mais subversivo que a igreja detestou e tentou fazer você ignorar. Após alimentar a multidão e sobrar o suficiente para mais 12 cestos, Jesus ordenou aos discípulos que recolhessem todos os pedaços que sobraram. João 6,12. Por quê? Se ele tinha o poder de criar comida instantaneamente, por que se preocupar com os restos? Porque Jesus estava ensinando uma lei espiritual fundamental sobre a administração da prosperidade. A abundância se honra, não se desperdiça. Deus multiplica o que você valoriza, não o que você ignora ou trata com desdém. O desperdício e a negligência na administração do pouco ou do muito que você tem são uma rejeição subconsciente do princípio da multiplicação. Quando você honra cada recurso, cada moeda, cada talento, você envia um sinal ao universo e a Deus de que você é um mordomo fiel, pronto para receber mais. A lei é clara. A prosperidade requer administração consciente. Avancemos para a segunda lição, a das bodas de Caná, João 2, que desmantela a crença de que Deus deseja a mediocridade em sua vida. Jesus não apenas converteu água em vinho, ele produziu excesso e excelência. O relato diz que foram 6 talhas de pedra, cada uma com capacidade para cerca de 450 a 680 litros. Estamos falando de uma quantidade colossal. E não era um vinho qualquer. O mestre Sala, acostumado ao luxo, atestou: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior.
mas tu guardaste o melhor até agora. Capte o que o reino está revelando. Jesus produziu abundância mais do que o necessário e qualidade inquestionável o melhor. O reino de Deus opera em excesso. Perissós, em excelência, não em sobrevivência, escassez ou mediocridade. Seu Deus não é o Deus da suficiência, ele é o Deus do desbordar e do melhor. A teologia da pobreza tentou nivelar o evangelho por baixo, dizendo que o simples basta, mas Jesus demonstrou que o seu propósito é nos levar ao topo da excelência em todas as áreas, incluindo a financeira e a material. A sua prosperidade, portanto, não será apenas o suficiente para pagar as contas. Ela será uma manifestação visível do excesso e da qualidade do reino. Para ativar isso, você deve parar de ter medo de possuir o melhor. O seu esforço, a sua semente, a sua criatividade devem buscar a excelência, pois é a excelência que Deus multiplica. O seu trabalho deve ser feito como se fosse para o rei. A semelhança entre os milagres é esta: Deus multiplica a semente que Ele mesmo honra. E Ele honra a semente da fé, da ação, da generosidade e da excelência. O que é o seu melhor que você está guardando? Qual é a sua semente de pão, sua ideia de negócio, seu talento mais apurado? Não o enterre. Coloque-o nas mãos do Mestre e se prepare para recolher cestos de sobra e beber do melhor vinho. Você foi feito para desfrutar da vida desbordante. Chegamos ao ponto mais delicado e crucial desta revelação. Por quê? Se Jesus ensinou a abundância e operou na plenitude, a mensagem que chegou até você foi a da carência e da resignação. A resposta é dura, mas necessária. A igreja escondeu essa verdade não porque ela fosse falsa, mas porque ela era perigosa. Perigosa para o sistema de controle que estava sendo construído. Uma pessoa verdadeiramente próspera e espiritualmente livre é uma ameaça existencial para a estrutura de dependência. Para entender a conspiração da pobreza, precisamos olhar para os primeiros anos do cristianismo. Os Atos dos Apóstolos, Atos 2:44 e 4:34, nos mostram uma comunidade onde todos os que haviam crido estavam juntos e tinham tudo em comum, e que por isso não havia entre eles necessitado algum. Veja bem, o texto não diz que eles eram pobres, diz que eles tinham propriedades e bens. Atos 4:34, suficientes para vender e repartir, garantindo que a pobreza fosse erradicada dentro da comunidade de fé. Eles eram prósperos e usavam essa prosperidade como uma manifestação da nova vida em Cristo. A abundância não era um problema, era a solução para o problema social. O apóstolo Pedro, confrontado por um mendigo, não disse que a pobreza era virtude. Ele disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." Atos 3. A instituição usou esse versículo para justificar a pobreza apostólica, mas eles ignoraram o contexto. Pedro estava dizendo: "Neste momento, não tenho o recurso material, mas tenho algo muito maior: autoridade e poder." E logo depois, como sabemos, a comunidade tinha recursos massivos, tanto que Ananias e Safira puderam vender uma propriedade. Atos 5. O problema deles não foi terem o dinheiro, mas sim mentirem sobre ele. O ponto de virada veio séculos depois, quando o Império Romano adotou o cristianismo. A fé deixou de ser uma comunidade de iguais e se transformou em uma hierarquia de poder: papas, bispos, sacerdotes. Para manter essa nova estrutura de controle, a elite precisava de duas coisas: um povo dependente que necessitasse da instituição para a salvação e para a provisão, um fluxo constante de recursos, o dízimo e as ofertas. Eles então implementaram a teologia da pobreza. Instituíram votos monásticos e ensinaram que renunciar ao mundo material te fazia mais santo. Essa doutrina fez duas coisas perversas. Impôs a culpa. Se você prosperasse, você estaria em pecado
ou seria carnal. Fortaleceu a instituição. Enquanto o povo era ensinado a ser pobre, o Vaticano e as grandes igrejas acumulavam ouro, terras e poder. Pegaram a história de homens como Francisco de Assis, que escolheu a pobreza de uma posição de riqueza, e a transformaram em um mandato universal para as massas. A mensagem subliminar era: siga o modelo de sofrimento econômico, enquanto eles construíam catedrais de opulência. A verdade que eles não queriam que você soubesse é esta: uma pessoa próspera e liberta é uma pessoa que faz perguntas. Ela não se submete à manipulação, não paga por medo, mas semeia por propósito e alegria. Essa pessoa não precisa de promessas vazias de pão. Ela confia no poder de Deus, que lhe deu a capacidade de criar sua própria riqueza. Essa liberdade é a ameaça existencial para qualquer sistema que prospera na ignorância e na dependência. Seu despertar para a abundância é um ato de rebelião espiritual contra séculos de controle. Você não está buscando o dinheiro do mundo. Você está resgatando a vida desbordante que Jesus prometeu em João 10:10. Agora que você rompeu o acordo com a teologia da pobreza, é hora de assumir o poder que Deus literalmente te deu para prosperar. Muitos teólogos condenam a busca por riqueza, mas a própria Escritura desmente essa condenação de forma categórica e autoritária. Eu preciso que você veja um versículo que foi lido 1000 vezes, mas cuja implicação real foi enterrada sob séculos de doutrina de carência. Deuteronômio 8:18. Preste atenção na precisão cirúrgica desta promessa. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Leia isso mais uma vez. O Deus que supostamente deseja sua pobreza é o mesmo que declara que Ele te dá a força, o poder, a capacidade e a habilidade, o coat em hebraico, para fazer, criar, adquirir riquezas. Se Deus quisesse que você fosse pobre, Ele não daria a você o poder inerente para enriquecer. A pobreza nunca foi seu plano. Foi apenas uma consequência da queda e, mais tarde, uma ferramenta de controle nas mãos de homens. O seu destino não é de mendicância, mas de domínio e criação. Mas esse poder, por si só, é inútil sem a revolução da identidade. O verdadeiro inimigo da sua abundância não é a economia, não é seu chefe, não é seu nível de escolaridade, é a sua mentalidade. Como diz Provérbios 23:7, porque qual o homem pensa em sua alma, tal ele é. Se no seu subconsciente, em seu íntimo, você se vê como pobre, como alguém que não merece, como um escravo fadado à luta, então não importa quantas portas Deus tente abrir. Você vai autossabotar a bênção porque ela não combina com a sua imagem interna. Veja o exemplo dos israelitas no deserto. Deus os tirou do Egito com milagres, os alimentou com maná e deu-lhes água da rocha. Eles tinham provisão diária, mas morriam de saudade da escravidão, reclamando da variedade de comida que tinham quando eram cativos. Por quê? Porque tinham a provisão de um conquistador, mas a mentalidade de escravos. Sua identidade não mudou, e por isso toda aquela geração morreu no deserto. O ponto mais dramático se deu na fronteira da promessa. Quando os 12 espias foram explorar Canaã, Números 13, eles voltaram com um cacho de uvas que exigia 2 homens para ser carregado. A terra era abundante. No entanto, 10 dos espias disseram: não podemos subir. O povo é mais forte. Somos como gafanhotos diante deles. Apenas Josué e Calebe disseram: subamos e a possuamos. Mesma terra, mesma promessa, mas 2 realidades totalmente diferentes. 10 espias viam uma langosta no espelho. 2 espias viam um conquistador, e apenas os 2 com mentalidade de conquista entraram na terra prometida. A pergunta decisiva para você agora é:
Como você se vê? Você se enxerga como uma langosta, uma vítima de um sistema, um mendigo que só pode receber migalhas? Ou você se vê como um filho do rei, um mordomo que tem o coate de Deus para fazer riquezas? Até que você mude essa identidade interna, a abundância que Deus lhe enviará será como o dinheiro na mão de um ganhador de loteria com mentalidade de pobreza. Irá embora, porque sua mente não sabe como reter, multiplicar ou administrar. Sua libertação é um ato de renovação da mente, Romanos 12:2. Comece a declarar: eu não sou uma langosta, eu sou um conquistador. Minha fonte não é a minha conta bancária, é o Deus que me dá o poder para fazer riquezas. Esta é a revolução da identidade que o liberta para a abundância que permanece e se multiplica. A sua libertação da escassez depende fundamentalmente de você entender e, mais importante, ativar a lei mais básica e imutável do reino, a lei da semeadura e da colheita. A igreja institucional distorceu essa lei para torná-la uma ferramenta de arrecadação baseada na culpa. Hoje, vamos resgatá-la como um princípio de multiplicação baseado na sua fé em ação. Comecemos com a parábola que mais assombra a mentalidade de pobreza, aquela que revela que a inação é para Deus uma forma de rebelião, a parábola dos talentos, Mateus 25. Um senhor confia diferentes somas de dinheiro, talentos, que eram moedas de alto valor, equivalentes a anos de trabalho, a 3 servos. 2 multiplicam o que receberam. O terceiro, no entanto, enterra o seu talento por medo, versículo 25. A instituição tentou te convencer de que essa parábola fala apenas de dons espirituais ou de não enterrar seu ministério. Mas Jesus está falando literalmente de dinheiro, de recursos a serem multiplicados. E a punição do terceiro servo é severa. O mestre o chama de mau e negligente e lhe retira até mesmo o pouco que tinha. Por que mau? Porque a inação disfarçada de prudência e falsa humildade é, na verdade, uma negação da fé em ação. O terceiro servo não confiou no poder de multiplicação de seu mestre. Ele paralisou por medo. A revelação é esta: a abundância não flui para o medo, ela flui para a fé em ação. Deus espera que você multiplique o que Ele lhe deu, seja esse recurso dinheiro, tempo, talento ou uma ideia. O medo de arriscar, o medo de perder é o que o mantém pobre. O reino recompensa o movimento e a fidelidade no pouco. Lucas 16:10. Agora, vamos aplicar essa verdade à lei da semeadura, segundo Coríntios 9:6. Quem semeia pouco, pouco colherá. E quem semeia com fartura também colherá. Essa é uma lei física e espiritual. A igreja te ensinou que essa lei se aplica exclusivamente ao dízimo na instituição, com a promessa de que Deus abrirá as janelas do céu. Contudo, o contexto que eles negligenciaram é vital. Semeadura alegre, não por obrigação. Paulo diz: cada um dê conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Segundo Coríntios 9:7. A semeadura deve ser um ato de propósito alegre e voluntário, não uma taxa de medo ou uma obrigação legalista para evitar a maldição. O foco não é o templo físico. No Velho Testamento, o alfole armazém era para alimentar os levitas, servos do templo, e os pobres. Malaquias 3:10. O dízimo não era para construir catedrais de luxo, mas para garantir que não houvesse necessitado na comunidade, como vimos em Atos. Semente em terra fértil. Jesus ensinou a parábola do semeador, Mateus 13. Nem toda terra produz fruto. Você deve ser sábio para onde direciona sua semente: recurso, energia, dinheiro. Não plante em ministérios que preenchem seus próprios cofres, em vez de transformar vidas. Não invista em negócios que não honram a justiça. A colheita depende da fertilidade do solo onde você planta. O princípio do pouco. A maioria das pessoas diz: não tenho o que semear, mas Jesus multiplicou 5 pães.
Eliseu multiplicou o pouco azeite da viúva de Sarepta 2 Reis 4. Deus não te pede para plantar o que você não tem. Ele te pede para plantar o pouco que você já tem em suas mãos. Se você se recusa a semear o pouco que possui, se você o enterra por medo, você está ativando a maldição da inação e da negligência do terceiro servo. O seu passo para a abundância é este: identifique o que você tem. Plante-o com alegria e propósito em solo fértil e aguarde a multiplicação que é a natureza do design de Deus. Chegamos ao ponto culminante desta revelação, o segredo final que unifica todas as peças do quebra-cabeça. A libertação do apego, a engenharia da multiplicação e a revolução da identidade. O segredo está codificado no versículo mais famoso sobre a provisão, que foi drasticamente subestimado pela teologia da carência. Mateus 6,33. Jesus declara: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A instituição te ensinou que buscar o reino significa não se preocupar com o dinheiro, focar apenas no espiritual e esperar que o dinheiro caia do céu. Essa interpretação passiva não é o que Jesus disse. Se ele quisesse que você fosse passivo, ele não teria chamado o servo negligente de mau. O que Jesus realmente ensinou é que o reino de Deus é um sistema, um estilo de vida, uma frequência. É o sistema operacional original, projetado para a abundância. Quando ele diz para você buscar o reino, ele está dizendo: busque o alinhamento total com as minhas leis de abundância. Buscar o reino e a sua justiça significa justiça como identidade. Reconhecer que você não é um gafanhoto, mas um filho do rei que tem o poder de criar riquezas. Justiça como mordomia. Entender que o dinheiro é uma ferramenta neutra e que você é o mordomo livre, não o escravo atado à corda grossa. Justiça como ação. Plantar sua semente talento, dinheiro, tempo com propósito alegre e em terra fértil, esperando a multiplicação. Quando você se alinha com o sistema de Deus, o reino, ativando a sua identidade, a sua mordomia e a sua ação, a segunda parte do versículo se torna uma lei inviolável. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. A riqueza, o sucesso, a saúde, a paz, tudo isso não é o objetivo final. É o acréscimo inevitável que acompanha a vida de quem opera na frequência do reino. Você não precisa mendigar por migalhas, você precisa apenas mudar seu sistema operacional para o sistema que foi projetado para o excesso. A sua história de escassez foi uma consequência do medo e da inação ensinados pelo sistema de controle. A sua nova história será de plenitude e multiplicação, porque você escolheu a verdadeira palavra de Cristo, o chamado final à ação e ao decreto. É hora de parar de mendigar por migalhas e começar a operar como filho do rei. A sua história está sendo reescrita agora. A plenitude e a libertação da culpa estão sendo liberadas. Se você ouviu a verdade, se sentiu o rompimento da mentira, da carência e está pronto para viver na frequência da abundância que Jesus ensinou, faça o seu decreto final de fé e ação agora. Curta este vídeo como um ato de fé e rompimento de acordos antigos com a escassez. Inscreva-se no canal para garantir a sua permanência nesta frequência de revelação. 3. Declare nos comentários e em voz alta: eu mereço abundância, porque sou filho do rei. Você está pronto.